Olá pessoal, vamos para a aula 469, que é uma outra maneira de entender a lei de Lenz. Vamos então olhar uma outra maneira de ler a lei de Lenz, tá? Olha só, vou traduzir isso para vocês, calma. O sentido da corrente induzida é tal que origina um fluxo induzido, filinha, que se opõe à variação do fluxo magnético indutor φ. Tá, vamos com calma. Então, olha só. Qual é o objetivo da lei de Lenz? Sentido da corrente induzida. Então, eu vou querer saber qual é o sentido da corrente induzida. Esse é o objetivo da lei de Lenz. Até aí, beleza? Então, sentido da corrente induzida. Esse é o meu objetivo. Ele é tal que origina um fluxo induzido filinha. Na aula passada eu falei, toda corrente cria campo, tá? Toda corrente cria campo. Que aqui, como é uma espira, eu posso fazer corrente cria campo ou corrente circulando cria campo. Tanto faz inverter desde que a mão seja à direita. Então, a corrente induzida origina um fluxo induzido, porque ela vai ter o chamado campo magnético induzido e por isso filinha é chamado fluxo induzido. Como é que é esse fluxo induzido? Ele vai se opor. O fluxo induzido vai se opor. Mas cuida, não é se opor ao fluxo indutor, é se opor a... Opa, errei aqui. Se opor a variação. Se opor à variação do fluxo magnético indutor, que é o fluxo causador. O que será que é se opor à variação? Eu vou te dar um exemplo. Essa é a parte mais chata. Entender o que é se opor à variação. Tá? Então, o fluxo induzido é oposto à variação do indutor. Para a gente entender o que é se opor à variação, eu quero explicar para vocês como é que funciona nos países, no Brasil também, a política cambial do dólar. O problema do dólar não é ele ser alto ou ser baixo, é ele ficar oscilando. Isso é terrível para a economia, tá? Segundo os economistas, não sou especialista, mas segundo, o importante é que o dólar fique constante. Vamos supor que o dólar seja R$3. $1, R$3. O que acontece? Se o dólar começar a subir muito, for para 13,20, 13,30, 13,40, o governo sabe que isso é ruim para a economia. Então ele quer se opor a essa subida do dólar. Então ele vai fazer medidas para que o dólar volte para os R$3. Então ele se opôs ao aumento, se opôs à variação. Mas também é ruim para a economia o dólar baixar muito. Então se ele era R$3 e baixar demais, for para 2,50 muito rapidamente, tá? Também o governo toma medidas para fazer ele subir e voltar aonde ele estava. Então, nota que para a economia é ruim a variação. Então, se subir, os economistas, Banco Central, né, o governo vai fazer algo para ele voltar para os 3. E se descer, ele vai fazer algo para voltar, para manter os R$3. Ou seja, o governo e o sistema econômico do nosso país é contra a variação, certo? Então, se subir, vai querer fazer diminuir. Se descer, vai querer fazer aumentar, voltar para onde estava. Pois bem, a lei de Lenz é assim. O fluxo induzido se opõe à variação. O que é se opor à variação? Se o fluxo estiver aumentando, vai ser feito algo para diminuir aquele fluxo que está aumentando. Se estiver diminuindo, vai ser feito algo para aumentar aquele fluxo que estava diminuindo, indutor. Eu coloquei alguns passos aqui para que a gente consiga sistematizar toda essa lei teórica. Daqui a pouco nós vamos entender essa lei teórica. Olha aqui, nós já vimos que o Faraday descobriu que sempre que houver variação de fluxo, haverá corrente induzida. O objetivo com a lei de Lenz é descobrir para onde é que é essa corrente. Horário, anti-horário, como é que é essa lei? Olha aqui. Variar só tem duas opções.
Ou ΔΦ é positivo, ou seja, fluxo aumenta, ou ele aumenta, ou ΔΦ é negativo, ou fluxo diminui. Então, primeira coisa que tu tem que se atentar é ver se o fluxo está aumentando ou diminuindo. Primeira coisa, aumentar ou diminuir. Bom, se o fluxo, estou falando do φ, do fluxo causador, não é do filhinho. Então, se o fluxo estiver aumentando, Lei de Lenz me diz que, olha só como é que eu ponho o fluxo induzido. O campo induzido e o fluxo induzido será contra quem? Contra o fluxo. Porque se ele está aumentando, eu não quero que aumente. Então, o campo induzido e o fluxo induzido tem que ser contra. Mas, se ele estiver diminuindo, eu quero que ele volte para o normal. Então, o fluxo induzido, o BI, tem que ser a favor. A favor de quem? Do fluxo. Então, muita gente acha que a lei de Lenz... a lei de Lenz é a lei do contra. É sempre contra. Então, eu sempre vou botar o campo induzido contra. O campo induzido pode ser contra, mas o campo induzido pode ser a favor do fluxo. Entenda que contra, se opor, é se opor à variação. Não é se tirasse essa palavrinha, mudaria tudo. Não é se opor ao fluxo, é se opor à variação de fluxo. Então, o fluxo está aumentando, então eu ponho um induzido contra. O fluxo está diminuindo, então eu ponho induzido a favor. E depois que tu sabe o sentido do campo induzido, tu vai usar a regra da mão direita para descobrir o sentido da corrente induzida. Como é que é a regra da mão direita? É aquela que eu te falei no início. Quem sabe a corrente induzida descobre o campo induzido. Ou o contrário. Quem sabe o campo induzido descobre a corrente induzida. Tá? Aqui nós vamos fazer, primeiro nós vamos descobrir para onde é que é o campo induzido, depois a corrente. Vamos aplicar isso para que tu entenda, para ficar mais claro? Na aula passada eu te mostrei um ímã se aproximando ou se afastando, certo? Aqui, Polo Norte. O Polo Norte, eu teria o quê? Eu teria linhas de campo indutor saindo do Polo Norte, saindo do Norte, e atravessando a espira. Nessa situação, vocês concordam comigo que se ele está se aproximando do ímã, então na primeira situação o fluxo é um ΔΦ maior que zero, está se aproximando, está aumentando o fluxo. Então, aqui, é essa coluna da esquerda. O fluxo está aumentando, o indutor, porque estou aproximando o norte. Agora eu tenho que botar um fluxo induzido contra, porque eu não quero. Então, olha lá. Olha como é que tem que ser o campo induzido. O campo induzido tem que ser assim. Ok? Então, em preto eu desenhei um campo induzido, criando em preto um F', um fluxo induzido contra o aumento. E depois que eu descobri como é que é o fluxo, eu vou para a regra da mão direita. Eu não quero, olha aqui, olha esse dedo, campo. Eu não quero um campo induzido para a esquerda, então olha o sentido da corrente induzida. Então eu vou botar um sentido da corrente induzida assim. Eu vou botando uma outra cor aqui, botar do lado de fora. Eu quero uma corrente induzida assim, olha aqui, assim, para que sobre um campo induzido para a esquerda. Vamos ver o próximo. Eu tenho um polo norte se afastando da espira. Então, eu vou desenhar aqui, as linhas de campo magnético saem do norte e atravessam a espira. Tá ali, as linhas de campo atravessam a espira. Então, tá ali o fluxo. Esse em vermelho que eu desenhei, quem é? É o φ, o fluxo causado pelo ímã. Agora, pessoal, se o ímã está se afastando, o fluxo diminui. Então, é um ΔΦ negativo na segunda situação. Se o ΔΦ é negativo, ou seja, o fluxo está diminuindo, professor, por que está diminuindo? Porque eu estou afastando o ímã. Eu tenho que ser contra a variação. Então eu vou botar um fluxo indutor pelo campo induzido a favor. Como é que é a favor? Olha ali, Se o fluxo é para a direita,
o induzido também será o campo induzido para a direita e o fluxo linha também para a direita. Então tu vê que ó, às vezes eu coloco o campo induzido a favor do fluxo. E daí se eu coloco a favor, faz a regra da mão direita. Olha aqui, quero um campo para a direita, olha o sentido da corrente induzida. Tá vendo? O sentido da corrente induzida? O sentido da corrente induzida, se tu quisesse até fazer aqui, ó, faz o polo sul, se tu quiser, ó, lembra? Afasta o norte, faz o sul. Aproxima o norte, faz norte. Aí tu descobre o sentido da corrente. Tá? É isso aí. Tá? Que é a aula passada. Mas o macete, pessoal, o problema do macete é que tá, aqui até funciona. Agora o problema, sabe qual é o problema do macete? O problema do macete é para esse tipo de situação aqui. Como é que tu vai enxergar se tu está aproximando ou afastando, se tu não está aproximando ou afastando? Por exemplo, nessa questão, eu tenho um campo magnético para dentro, para o interior do plano da página. Aí eu posso dizer que esse campo magnético aumenta com o tempo. Tá? Eu até poderia simular a aproximação de um campo... Não, mas se tu pensar nisso aqui, se o campo magnético aumenta no interior dessa espira no decorrer do tempo, o fluxo vai aumentar. Então, o φ, delta φ positivo. Beleza? Então, foi informado. Eu poderia dizer na questão que o fluxo diminui, mas eu quis dizer que o fluxo aumenta. Que o campo aumenta. O campo aumenta faz o fluxo aumentar. Mas se o fluxo aumenta, no interior dessa espira, eu tenho que botar um campo induzido como? Olha a pergunta. O campo induzido tem que criar um fluxo contra. Se o indutor é para dentro, o que é contra? O induzido tem que ser para fora. E tendo um campo induzido contra, que nessa situação é para fora, usa a regra da mão direita. Campo para fora, olha o sentido da corrente induzida. Ali o sentido da corrente induzida. Corrente induzida é no sentido anti-horário. Ah, professor, e se ele tivesse me falado que o fluxo, o campo diminui? Ou seria tudo ao contrário. Se o campo diminui, eu teria um delta φ negativo, botaria um campo para dentro e a corrente induzida no sentido horário, ia inverter. Essa aqui aparece muito também. Olha um outro exemplo. Tu viu que ó, eu tenho que sempre seguir esses passos. Ver se o fluxo aumenta, diminui. Aí eu ponho um campo induzido, ou se tu quiser chamar fluxo induzido, contra ou a favor. E depois eu uso a regra da mão direita. Segue esses 3 passos aqui que tu vai matar a lei de Lenz. Vamos tentar aqui. Aqui eu tenho um campo magnético só nessa região. E penetra uma espira aqui dentro. Penetra uma espira aqui dentro. Quando ela estava aqui fora, não tinha nenhuma linha de campo. Aí quando ela começa a entrar, o fluxo começa a ter linhas de campo no interior da espira. Portanto, essa é uma situação em que o delta φ é maior que zero, ou seja, o fluxo aumenta. Aqui dentro é uma situação interessante, porque apesar de ter fluxo, olha aqui, ó, imagine a situação, apesar de ter fluxo, o que acontece aqui? Aqui tem 6 linhas de campo dentro. Só que 6 linhas. Quando sai 2, entra 2. Sai 2, entra 2. Enquanto que a espira está no interior desse campo uniforme, apesar de ter fluxo, o delta de fluxo é nulo. No meio não tem corrente induzida. Ó, te liga. Aqui no meio não tem corrente induzida, porque não está variando o fluxo, apesar de ter. E aqui, quando a espira está saindo, eu tenho um delta φ menor que zero, o fluxo está diminuindo, está saindo as linhas do interior dessa espira. E esse campo é para fora do plano da página. Vamos lá então. Então verifiquei onde é que ele aumenta, onde é que ele diminui. Aqui não tem corrente induzida porque não variou o fluxo. Então quando o fluxo aumentou, o que eu faço? Eu ponho um campo induzido contra, um fluxo induzido contra esse aqui. Se para fora é o indutor, no interior da espira terá um campo induzido que é para dentro, contrário. Então botei um campo induzido contra, para dentro. E depois, terceiro passo, regra da mão direita.
Campo induzido para dentro. Corrente induzida, sentido horário. Não confunde, a flechinha de cima é a velocidade da espira. Essas que eu estou desenhando é corrente induzida no sentido horário. No meio não tem corrente induzida. E lá? Lá quando o fluxo diminuir, eu vou botar um campo induzido a favor. O que é a favor? Se o indutor é para fora, põe o induzido para fora. E se o induzido é a favor e é para fora, põe o dedo para fora. Olha o sentido da corrente induzida, sentido anti-horário. Então, pessoal, eu prefiro essa forma é geral. Eu analiso o fluxo, vejo se ele está aumentando ou diminuindo. Ou põe o campo induzido, ou contra ou a favor, e depois usa a regra da mão direita. Depois de treinar, tu vai ver que tu vai entender essa história do sentido da corrente induzida. Pessoal, para a gente fechar a aula, quero que vocês entendam a física da lei de Lenz. Olha que genial que foi esse Lenz. Olha a ideia dele. Quando eu aproximo, o que norte? Porque aqui eu teria um campo contra. Então o cara empurra o norte numa espira e vai ter norte. Norte com norte atrai ou repele? Norte com norte repele. Então se eu estou aproximando o norte e tem um norte, eu vou gastar minha energia. Vai ter o norte contra norte, está difícil de entrar. Norte contra norte. Tem uma realização de trabalho. Agora, quando eu puxar o norte, o que fica lá? Um sul. Então vai ser difícil de colocar e difícil de tirar. Ou seja, haverá, tanto na aproximação ou no afastamento, ou em qualquer uma situação, esse cara que enfiou essa espira aqui para dentro, haverá realização de trabalho. Por que isso? Olha só. Porque, vamos pensar o contrário, se eu enfiasse norte e fizesse um sul, eu soltaria o ímã. Então, olha só que ilógico que seria eu aproximar norte e ficar sul. Porque daí eu ia aproximar o norte, eu ia soltar e sem eu gastar a minha, ia surgir uma energia elétrica. É meio incoerente isso, porque ia surgir energia do nada. A lei de Lenz é, no fundo, um princípio de conservação de energia. Como assim? Olha só como é um princípio de conservação. Eu, que estou empurrando o ímã, tenho dificuldade para aproximar o norte, porque está fazendo um norte lá, o campo magnético induzido. Se eu tenho dificuldade, eu estou gastando a minha energia. Mas, se eu gasto, alguém ganha. Quem é que ganha? Aquelas cargas elétricas em movimento. Então, quando eu gasto a minha para aproximar, as cargas ganham. Quando eu puxo e gasto, as cargas ganham. Se eu aproximasse, soltasse e eu não gastasse, aí isso aqui ia se movimentar e as cargas iam se movimentar. Não tem lógica. Então, o que é, no fundo, a lei de Lenz? É o princípio da conservação de energia. Eu só consigo mexer algo e criar energia às custas de gasto, de trabalho mecânico. Tá? Então, é lógico sempre tu mexer com dificuldade? Sim, porque quem mexe com dificuldade está gastando, mas está transformando energia mecânica em energia elétrica. Está aí a lógica energética da tal da lei de Lenz. Tá bom? Então, a aula 469 está encerrada. Até essa próxima aula. Aquele abraço!